Ontem começámos a nossa preleção sobre acidentes de viação. Aquilo que vos quero, no fundo, fazer é um aviso sobre como proceder no caso de um acidente de aviação e, no fundo, ajudar-vos naqueles momentos em que estamos mais nervosos e estamos numa situação de desespero porque ou nunca tivemos um acidente de viação, ou tivemos um acidente de viação e estamos cheios de dores, ou estamos numa situação em que vimos alguém a sofrer e queremos ajudar o nosso semelhante. O problema do acidente de viação, no fundo, é decidir quem é que tem a responsabilidade. Quem é que foi, no fundo, porque o erro normalmente, e quando é que não é, o erro é normalmente é humano. Portanto, obviamente que vem aí as viaturas autodirigidas, portanto que nos vão substituir na condução e, portanto, não vamos aqui falar da questão da responsabilidade da máquina e como é que se vai definir um dia a responsabilidade da máquina e porque é que ela foi responsável por aquele acidente. Ora, peço-vos aqui então que comigo pensem um bocadinho a questão da responsabilidade e da culpa do acidente e como é que nós podemos definir a culpa do acidente. A primeira coisa que vos chama a atenção é que todos nós erramos, todos nós temos momentos em que não conseguimos evitar o acidente porque alguma coisa não correu tão bem como nós gostaríamos que tivesse acontecido. Ora, quando nós pegamos no volante, nós sabemos que essa falha pode ocorrer e, portanto, nesse momento, a partir daí, a partir do momento em que começamos a conduzir, temos a qualquer momento a possibilidade de ter um acidente. Há, portanto, aquela coisa que se chama o risco. Suponham, por exemplo, que dois carros se cruzam numa estrada um bocadinho estreita e, perante essa situação, os dois carros tocam no outro, partem os dois os respectivos espelhos retrovisores. Portanto, aí obviamente que os senhores dirão, isto é normal, é fácil de perceber que há aqui uma divisão da responsabilidade. Mas temos ainda depois outra situação que é nenhum deles, noutro acidente, noutro tipo de acidente, nenhum deles ter a responsabilidade. Ou seja, ter ocorrido um acidente por não ter havido da parte de nenhum deles culpa. Por exemplo, os dois vão a circular, há uma árvore que se atravessa, que cai, que se lhes atravessa da estrada e, portanto, os dois colidem contra a árvore e, portanto, um em cada sentido, queria eu dizer, com este exemplo. Ambos são acidentes que se dão ao mesmo tempo, que têm uma coincidência de causa do acidente e perguntam, então, nesse caso, qual será a responsabilidade que cada um tem no acidente e se alguma coisa tem um acidente a ver com o outro. Como é óbvio, um acidente não tem a ver com o outro, a única coisa é a razão foi a mesma, a circunstância e há uma coincidência, portanto, há uma coincidência de factos. Temos também aquela questão de quem vai a conduzir não é o proprietário da viatura. Também aí a lei teve que fazer uma presunção. Ou seja, se temos um acidente entre duas viaturas em que uma delas, o condutor, não é o proprietário da viatura, aí presume-se que quem não é proprietário conduz com menos cuidado e, portanto, presume-se
que essa pessoa que não é a proprietária é que terá a culpa. Portanto, terá que ser a outra pessoa que vai se presumir inocente e, perante essa situação, se quiser ele, o não proprietário, provar que não teve culpa, é ele que cabe provar. Nestas questões das presunções, é exatamente sempre quando alguém presume inocente, a outra parte é que tem que provar que é culpado. E, portanto, estamos perante uma situação em que há facilidade para aquele que é o proprietário de ter que ser contra ele que lhe provam que é o culpado. Outra coisa que vos queria ensinar é, no fundo, se me permitem a palavra, é, no fundo, a questão de mal acontece um acidente, quem estiver em boas condições físicas, reunir fotografias do local do acidente e reunir fotografias das viaturas. Cada vez mais, e estou ciente do que estou a dizer, há burlas aos seguros, ou seja, agora com esta questão da doença que se espalhou, estou infelizmente a constatar situações em que é participado a um furto de uma viatura ou um acidente e, na verdade, nada disso aconteceu. A viatura não foi furtada, mas as pessoas querem depois receber essa indemnização, quem sabe, para comprar uma viatura nova e assim vão burlar a companhia de seguros. É importante que, quando estiverem envolvidos num acidente, percebam que do outro lado pode estar alguém que provocou o acidente e que, portanto, a única coisa que quer é eu mal tenho palavras, portanto, aproveitando-se de uma situação de sofrimento dos outros, lhes estão, no fundo, a única coisa que querem é que a companhia de seguros com quem tivemos, que nos está a assegurar a nós, pague a viatura do outro lado. Isto parece horrível para algumas pessoas que nos estejam a ouvir, mas é, sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo nos nossos dias, e cada vez há mais situações destas. Quem sabe, porque pensam, olha, as companhias de seguros são ricas, vamos sacar-lhe essa possibilidade de comprar agora uma viatura melhor e nova. De tal maneira que há mesmo oficinas, há mesmo pessoas que já têm o seu nome numa lista negra, no fundo, porque se sabe que nos nossos dias essas pessoas se dedicam bastante a essa atividade. Finalmente, para acabar ainda este pequeno trecho sobre acidentes de viação, quero-vos pedir que, no fundo, quando tiverem um acidente de viação, estejam sempre munidos da tal declaração amigável para, no fundo, imediatamente assinarem. Atenção, eu peço-vos também que confiram os documentos da parte contrária, no fundo, que vão ver o seguro, a responsabilidade civil da outra pessoa e que, ao assinarem, assinem também e verifiquem também a assinatura da pessoa com quem tem acidente através da própria assinatura da carta, que também é importante que vejam que tem carta. E assim, boa recuperação se tiverem um acidente. Muito obrigado.